Aleluia. Vamos colocar-nos em pé em nome do Senhor Jesus. Já estou passando para o nosso irmão evangelista Hildo, que estará ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor nesta noite? Deus está aqui na casa. A presença do Senhor, ela é real em nosso meio. Cumprimento a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais nesta noite. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amados, sobre a palavra de Deus comigo, em Provérbios, capítulo 2, perdão, irmão, Provérbios 22, tá? 22 e no versículo de número 4. Proverbista diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Queridos, eu estava ontem meditando sobre algumas coisas que têm me chamado a atenção em nosso meio, nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo na face desta terra. E eu quero hoje falar um pouco, nós vamos ler bastante versículo na Bíblia aqui hoje, mas eu quero que você redobre a sua atenção, tanto nós que estamos aqui de corpo presente, como você que está nos ouvindo pelas redes sociais nesta noite. Redobre a tua atenção naquilo que Deus tem para falar conosco. Nesses últimos tempos, querido, o Evangelho de Jesus Cristo tem sido distorcido e pregado de uma maneira que as pessoas não têm conseguido compreender o que é o verdadeiro Evangelho de Jesus. E eu, ao perceber muitas coisas e participar de alguns eventos em que você olha, vê, não consegue entender o que esse povo está fazendo. Eu resolvi trazer um pouco hoje, irmão, sobre a vida de Jesus terrena aqui na terra. Como foi que Jesus, ao caminhar pela face dessa terra, sendo homem, ele se comportou aqui na face dessa terra? A Bíblia diz que nós devemos ser espelhos de quem? De Cristo. E eu não consigo entender, irmãos, quando eu começo a ver algumas coisas aí. E nós vamos trazer aqui, à luz da Bíblia, aquilo que o Senhor quer falar, tanto para nós, quanto aqueles que estão do outro lado, e aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem. Queridos, Jesus, quando ele passou aqui na terra, ele não teve assim por privilégio nenhum aqui, a não ser, ele desposou da sua glória, desceu essa terra, foi homem. E ele, ao desposar da sua glória e descer dessa terra aqui para ser homem, querido, ele não queria nenhuma honra aqui na terra, não. Porque se você for ver bem aqui, como o Senhor conhecia tudo aquilo que ele deveria fazer e cumprir, para que depois que ele fizesse tudo isso aqui, a honra viria sobre a vida dele, a glória viria sobre a vida dele.
E tem pessoas trocando estas coisas, irmão, querendo honra primeiro aqui, porque a honra não é, nada vem para nós aqui, irmão. Nada vem para nós. E quando Jesus ele passou por aqui, ele não queria, hoje nós temos, né, cargo, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, missionária. Jesus ele não queria saber de cargo, não. Ele queria saber de andar, ensinar e fazer aquilo que ele foi chamado a fazer. E quando eu começo a olhar, irmãos, para isso aqui, Jesus, o título, ele teve alguns títulos na face dessa terra. Um dos títulos que Jesus teve foi ser chamado de Filho do Homem. É lá em Mateus 18 e no versículo 11, a Bíblia vai dizer assim: porque o Filho do Homem, ele veio salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem, ele veio salvar os que se haviam perdido. Quem se havia perdido, irmão? A humanidade estava perdida. Todos nós estávamos perdidos. E Jesus, ele chamado o Filho do Homem, ninguém disse, e o Salvador, e o grande, e o profeta, não. Ele foi intitulado na face dessa terra, chamado o Filho do Homem. Aquele que desceu, aquele que veio à terra, aquele que cumpriu com o seu papel aqui, da maneira que Deus já tinha escrito que ia ser. Para quê? Para salvar a humanidade da perdição eterna. Isso não é difícil, irmão, de ninguém entender. Eu não sei por que as pessoas estão bagunçando tanto o Evangelho de Jesus Cristo hoje, sendo que na plenitude dos tempos, quando Jesus ele se manifestou na face dessa terra, foi simplesmente para trazer a minha vida e a tua vida a salvação da nossa alma. O Filho do Homem. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Mateus 26, e no versículo de número 2, a Bíblia vai dizer assim: olha, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem, ele será entregue para ser crucificado. Aqui, olha, já estava para se cumprir aquilo a qual o versículo anterior que nós lemos. Por isso se manifestou o Filho do Homem, para quê? Para salvar aqueles que se haviam perdido. E aqui mais uma vez, aqui em Mateus, relata que 2 dias depois da Páscoa, já estava próximo o quê? O Filho do Homem ser entregue para ser crucificado pela minha vida e pela tua vida. E eu comecei a buscar aqui, irmãos, coisas semelhantes a essa. E olha que interessante, em Atos 7, 55. Abre lá comigo, Atos 7, 55. Atos capítulo 7, versículo 55. Olha a Bíblia dizendo assim, olha: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando-se os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aqui a Bíblia está falando do jovem Estevão.
que após ele pregar, irmão, uma mensagem tremenda, aqueles que não queriam ouvir a verdade, aqueles que estavam com os teus ouvidos tapados e com os teus olhos que não podiam querer enxergar aquilo que eles viram acontecer na face da terra, Estevão pregou com muito poder, com muita graça, com muita autoridade, a ponto de Deus abrir o céu e mostrar para ele uma visão daquele que foi crucificado pela minha vida e pela tua vida, que estava à direita de Deus. E sabe o que aconteceu com ele? Querido, aquele que foi o maior pregador do evangelho na face dessa terra depois de Jesus, antes de se tornar o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, estava ali junto com seus comparsas, falando: nós vamos te apedrejar, nós vamos te matar. Aí eu vejo Estevão dizendo: pode apedrejar, pode matar, mas o que eu estou vendo é ele à direita de Deus, e eu vou estar com ele, nem que eu morra. Ele morreu pela minha vida e eu morro pela vida dele. Querido, Estevão foi apedrejado e morreu, mas não deixou de pronunciar a verdade. A verdade, o que muitos hoje não têm a coragem de pregar. Pregam um evangelho frouxo, um evangelho de massagear ego, um evangelho de toma lá da cá. Ninguém mais fala sobre a verdade em cima dos altares. Uma coisa que é simples, irmão, de nós entendermos, e simples daqueles que estão do outro lado ouvirem e compreenderem, que a sua vida pode ser mudada pelo um simples ato de você abrir a Bíblia Sagrada e pregar a verdade. Olha, Jesus sem título nenhum, ele foi chamado também de filho de Davi. Mateus capítulo 20, no versículo 30, a Bíblia vai dizer assim: e eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Você vê, irmãos, que ninguém gritava poderoso, exaltado, ninguém dava, sabe por quê? Jesus não estava nem aí com isso, irmão. Jesus, ele não queria reconhecimento aqui na face desta terra, como ser grande. Ele queria que as pessoas entendessem quem estava diante deles era aquele que veio para cumprir as Escrituras. Jesus, ele queria simplesmente que as pessoas pudessem abrir os teus ouvidos espirituais e poder entender que a semente que ele lançava sobre a terra tinha que cair em uma terra boa, para que ela pudesse penetrar e dar fruto no seu tempo determinado. Jesus, querido, sendo Deus, ele foi chamado de homem, apenas homem. Olha em Atos, capítulo 17, no versículo 31, a Bíblia vai dizer assim: porquanto tem determinado um dia, em que com justiça ele há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha aqui, irmão, é evangelho, é palavra de salvação. Quando eu olho para isso aqui, esses dias eu fui pregar numa igreja, e quando chegou no final do culto, eu disse: paz do Senhor, pastor, muito obrigado, tá? O Senhor ter me recebido. Ele disse: pastor não, apóstolo. Eu falei: que é isso? Que é isso, irmão?
Eu sei que ele foi intitulado a apóstolo. Mas a partir do momento que a pessoa perde a humildade, querida, ela perdeu a salvação. Porque a honra que ela está querendo aqui na terra, a Bíblia estava dizendo aqui, que a humildade e o temor ao Senhor, você vai receber o quê? Honra, glória e vida. Agora as pessoas estão querendo, eu não entendo, sabe isso aqui que eu não entendo. Não, pastor não, apóstolo, e encheu a boca para falar, irmão. Então sabe o que está acontecendo aqui? Não está servindo ao Deus, porque o próprio Deus que desceu à terra não queria título e não queria ser exaltado aqui. Quem que queria ser maior do que Deus? Satanás. Está servindo a Satanás. Está servindo a Satanás, irmão. Eu estou levando dentro da Bíblia para que pessoas aí acordem. Segundo, olha para você ver a natureza humana, querido, de Jesus, dentro da Bíblia. Quando nós olhamos lá para João, que ele vai dizer aqui, Jesus, a natureza humana dele aqui, irmão, ele se fez carne, não fez? A Bíblia não vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso aqui, olha, era a natureza humana de Jesus aqui na terra. Ele se fez carne, sendo Deus, irmão, desceu, desposou, não tem problema nenhum. É isso, Pai, o plano que o Senhor tem para a humanidade, para a terra, eu vou fazer, eu vou descer, que jeito que eu vou vir com poder, com glória? Não, você vai nascer como carne, você vai nascer como homem. E ele veio sem problema nenhum, habitou entre nós, e ele, ao habitar entre nós, a Bíblia vai dizer que vimos a tua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade, mas com humildade, com temor naquilo que ele falava, com tudo, irmãos, com tudo, sem querer aparecer, sem querer título, sem querer exaltação. Foi o Jesus terreno, foi o Jesus homem na face dessa terra. E se nós nos espelhamos nele, nós temos que fazer o que ele fez, irmão. Vai para a Bíblia. Olha aqui, lá em Gálatas 4:4, a Bíblia vai dizer assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Como é que foi, irmão? Nascido de mulher, igualzinho, querido, a mim, igualzinho a você. Da mesma maneira que eu nasci, da mesma maneira que você nasceu, Jesus também nasceu. Isso era a natureza humana de Jesus na terra. Olha lá no livro de Lucas capítulo 2, e no versículo 11, a Bíblia vai dizer assim, olha, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aí no versículo 2 vai dizer assim, e isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Irmão, até o nascimento de Jesus, irmãos, foi de uma forma humilde. Até o nascimento de Jesus, irmão. Esses dias eu vi algo, irmão, que eu fiquei assim. Jesus, querido, não nasceu em berço de ouro. Esses dias eu vi algo que eu fiquei meio...
uma criança, ganhou a sua primeira chupetinha de criança. E na chupeta da criança estava cheio de diamantes. Assim, ó. Para que isso, irmão? Hoje as pessoas querem mostrar para a sociedade de uma forma diferente. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, no horário do almoço, e eu disse para ela quanta coisa errada tem acontecido nesse mundo. Eles inverteram os valores, aquilo que é certo está errado, aquilo que é errado está certo. E as pessoas querem de alguma maneira se expressar na face desta terra, porque até hoje não conheceram um verdadeiro evangelho, não conheceram a humildade de Cristo, não conheceram o porquê que Cristo sempre dizia, irmãos, que a humildade e o temor vão te levar à honra, glória e vida. E não é, irmão, Deus pode te honrar aqui sim, irmão. Ele pode honrar a nossa vida como Ele já tem honrado, em nos sustentar, em nos dar saúde, em não nos deixar faltar nada na nossa mesa. Isso já é honra, irmão, é honra. É honra em você saber que nós não somos nada, mas que tem um Deus que zela pela tua palavra. Ele nunca, irmão, vai deixar ninguém de nós desamparado. Nunca, nunca, nunca. Isso já é honra de Deus sobre a nossa vida. A glória de Deus, irmão, que fala aqui, é o que acontece nesta casa aqui, ó. Quando os louvores são entoados, Deus recebe, a glória de Deus é manifestada. Quando a palavra de Deus genuína ela é pregada, a glória de Deus é manifestada. E esta vida aqui que diz, irmão, não é esta vida terrena, porque esta vida terrena aqui, querido, ela vai se embora. É a vida eterna que Deus tem preparado para cada um de nós. Aleluia. Aí, olha para você ver, ainda falando da vida terrena de Jesus aqui, lá em Hebreus 2:7, vai dizer assim, olha, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não, eu sou Deus, eu não vou me humilhar porque eu sou Deus. Não, a Bíblia diz que nem precisou ninguém humilhar, porque ele já era humilhado por todo mundo. Por onde ele passava, o povo queria humilhar ele já era humilhado. Ele falou, agora não, eu mesmo vou me humilhar. Eu já vim, eu já estou aqui, eu vim em forma de homem, agora eu vou me humilhar. Aí nessa humilhação e sendo obediente, aí a Bíblia vai dizer assim, por isso, Deus o exaltou. Sobremaneira, ao ponto daquele dia que eu ministrei aqui, sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Que essa exaltação que Deus exaltou ele soberanamente, é aonde não tinha mais como exaltar. Deus levou ele ao nível máximo da exaltação, e quando Deus exaltou ele ao máximo, ele disse, agora é hora de derramar o meu Espírito Santo sobre a igreja. E foi quando o povo, lá em Atos 2, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Jesus conhecia, irmão. E Ele, como Ele quer, irmão, como Ele quer que a igreja e esse povo que anda de nariz empinado, dizendo, eu sou, quem é, irmão? É Ele que diz que eu sou. Agora está querendo tomar o lugar de Deus, eu sou, que é nada, ninguém é nada.
Nós não somos nada. É Ele, irmão, sempre foi Ele, sempre será Ele. Mas Ele deixa aqui para nós, irmãos, para nós fazermos o mesmo. Porque se nós compreendermos e fizermos o mesmo, Deus também vai nos exaltar, irmão. Como Ele queria, fala assim: como meu filho, que eu queria exaltar a tua vida, mas você não se humilha. Você quer tomar o meu lugar? Tem lugares que a gente vai ministrar aí, que eles põem o Espírito Santo para fora. Aí não acontece nada, mas que acontece o quê? Aleluia. Vamos lá, irmão. Jesus, ele sendo, querido, humano aqui na face dessa terra, como humano, ele teve, irmãos, parentesco aqui, né? Quando foi falado lá, nascido de mulher, quando uma pessoa nasce, todo mundo tem parentes, lá em Gálatas 4:4, que foi falado sobre isso. Em Lucas 2, versículo 7, a Bíblia vai dizer assim, ó: e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia ali lugar para eles na estalagem. Ele veio da onde? Depois dele ter nascido, irmão, como homem, ele teve parente. Então, como eu tenho sobrenome Oliveira, o pastor tem Faustino. Então essa é uma linhagem. Tem pessoas que têm Machado, tem outros que são Pereira. Isso é uma linhagem. E Jesus também tinha uma linhagem. Da onde Jesus era? Da linhagem de Judá. Ele vinha de uma linhagem. Qual era a linhagem? Judá. Olha que coisa linda. E lá em Hebreus 7,14, a Bíblia vai dizer assim, ó: visto ser manifesto que o nosso Senhor, ele procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Irmão, nem isso, nem isso, irmão, nem isso foi colocado para não ter exaltação. O nosso sumo sacerdote, irmão, por isso que eu amo a Bíblia, por isso que eu amo estudar a Bíblia, por isso que eu amo me aprofundar no Evangelho, irmão. Olha que coisa linda, irmão. É conhecimento que liberta o homem. É palavra genuína que liberta o homem dessa escravidão. Esse povo, irmão, está dentro da igreja hoje, sendo escravo de Satanás, e eles não estão sabendo. Por quê? Porque não anda, não prega o verdadeiro evangelho. Satanás vai falando assim, vai fazendo isso mesmo, está tudo certo, está acontecendo. Descendente de Davi, agora vem a descendência. Descendente de Davi era Romanos 1:3. Primeiro vem uma linhagem, agora a descendência. Romanos 1, capítulo 3, acerca de seu filho, que nascido da descendência de Davi, segundo a carne. E como ele tinha uma descendência, ele também tinha parentes, como todos nós temos. Olha como que Jesus foi, irmão. Lá em João 2,12, a Bíblia vai dizer assim, ó: depois disso, desceu a Cafarnaum ele e a sua mãe,
e os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Irmão, o que eu estou querendo mostrar para nós aqui hoje, irmão? Que Jesus, ele teve uma vida igual a minha e igual a sua. Ele teve uma linhagem, ele teve uma descendência, ele veio como homem, ele teve parentes aqui na face dessa terra, o que todos nós temos, irmão. E se nós somos espelho daquele que tem que ser e foi a realidade aqui na face dessa terra, nós não podemos sair disso. Aí agora entra um outro lado da história. E esse lado aqui, irmãos, é o mais lindo da história. Primeiro eu só quis mostrar para vocês aqui que Jesus, ele foi homem igualzinho a mim, igualzinho a você. Tudo aqui, irmãos, tudo. Agora entra um outro lado da história. Tem pessoas que começam a dizer assim: eu estou passando por luta, eu estou passando por problema, eu estou passando por dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, calma, irmão. Jesus também teve as suas aflições terrenas. E está tudo aqui registrado na Bíblia. Eu quero ver alguém reclamar depois disso. Jesus, como homem, ele teve as suas limitações, irmão. Que limitação que Jesus teve, pelo amor de Deus? Ele teve sede. Quem tem sede? Eu estou com sede agora. Ele teve sede, olha lá. Vai lá em João 19, 28. Vai dizer assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho o quê? Tenho sede. Da mesma maneira, irmãos, que nós temos sede. Quando você vê pessoas saindo daqui, indo lá no bebedouro, pegando um copo, tomando água, Jesus também teve sede. Humano, irmão, humano, igualzinho a mim, igualzinho a você. Que mais? Qual foram as limitações de Jesus também? Ele teve fome. Quem tem fome aí? Mateus 4:2. Vai dizer assim, ó: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Hoje a gente jejua meio-dia e já fica com fome. Isso são limitações humanas, irmão. Da mesma maneira que eu tenho fome, que após o término desse culto nós vamos embora, chegar em casa, jantar, deitar e dormir. Fome, irmão. E aqui não estava falando de fome, de palavra, fome. Não, ele teve fome, fome de comer. Ser humano, igualzinho a mim, igualzinho a você. Não estou mostrando nada de lado espiritual aqui, irmão. Jesus, como homem, ele chorou. O maior versículo da Bíblia, João 11:35, só diz isso: Jesus chorou. Por que ele chorou aqui? Vou repetir mais uma vez: não foi por causa de Lázaro. Jesus, ele chorou ao ver Maria debruçando-se aos pés dele e chorando pela morte do irmão. E Jesus, ao olhar para ela, sentiu uma compaixão dela, porque Jesus, tudo que ele via, que estava causando sofrimento às outras pessoas, ele também sentia. Isso é o que? Se colocar no lugar do próximo, ter compaixão. E Jesus, tendo compaixão dela, sentindo a dor que ela estava sentindo, Jesus chorou, não por causa de Lázaro, mas por causa de Maria. Por quê? Porque ele não tinha Lázaro como morto.
Ele só chegou lá e disse: morto? Não, ele disse: Lázaro, amigão, vem para fora, vem embora, que aí não é o teu lugar. Limitações, querido, humanas. Jesus chorou ao se compadecer pela dor que Maria estava sentindo pela morte de Lázaro. Que mais? Jesus, ele se alegrou, irmão. Quem não se alegra? Jesus, como ser humano, lá em Lucas 10, 21, a Bíblia vai dizer assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e aos inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Deus faz da maneira dele, do jeito dele, e quando ele quer e da maneira que ele quer, irmão. Mas Jesus, ele se alegrou, irmão, a Deus esconder ali aquilo que ele estava sendo revelado aos entendidos. Os entendidos não entendiam era nada. Ei, Jesus se alegra, irmão, quando o Pai resolve então tapar os ouvidos entendidos, aqueles que sabem, aqueles que batem no peito, aqueles que dizem: eu sou, é nada, quem é Ele, sempre será Ele, a honra, a glória sempre será dEle. Estão achando que sabe, não sabe nada. Jesus está lá, não sabendo nada. Vocês precisam aprender com o Evangelho, vocês precisam aprender na palavra. Não é querendo honra e glória que vocês vão chegar a lugar nenhum. É se humilhando que você vai chegar no lugar que você precisa chegar. Estou terminando. Jesus, ele sentiu cansaço. João 4:6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Jesus, ao caminhar, ele sentiu cansaço. Homem, irmão, igualzinho a mim, igualzinho a você, não tem, irmãos, né? O que dizer, o que falar. Às vezes tem gente, e é bom, né, escutar isso, né? Porque Jesus, mesmo cansado, ele pregou. Ele pregou naquela fonte. Jesus, mesmo cansado da viagem, irmão, ele tinha um destino a cumprir ali. Ele pregou para aquela mulher, irmão. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ao receber a fonte inesgotável de águas vivas, ela começa a pronunciar, falando: olha, tem um homem lá, eu estou achando que é ele falou tudo da minha vida, ele é profeta, ele mesmo cansado, ele pregou para mim, ele me ensinou, quem está lá é ele. A Bíblia vai dizer, por causa daquela mulher, muitos creram nele. Às vezes é assim, irmão, né? Dia de sexta-feira, quando nós temos que ministrar, depois de ter trabalhado, depois de ter corrido atrás, cansado, irmão, temos que fazer. O cansaço vai fazer parte da nossa vida. Nós não somos super-homem nem mulher maravilha, nós sentimos cansaço, mas quando nós chegamos aqui, irmão, parece uma coisa mágica, né? Você entra cansado, às vezes cabisbaixo, aí começa o culto, é um que fala uma palavra, uma abertura, são os varões tocando um hino abençoado da harpa, aquilo começa a mover o teu coração, você vai se enchendo, o cansaço vai embora, você não quer que o culto termine mais, você quer que isso aqui vire uma vigília, a palavra é pronunciada, os louvores vêm abrindo o céu, preparando o caminho para o teu coração receber aquilo que Deus tem para falar. Irmão, quem sai daqui ainda cansado, precisa aceitar Jesus de novo.
Alabadarassori calamandarai. Oh, aleluia. Oh, glória. Jesus, ele foi tentado. Estou quase terminando. Hebreus 4,15 vai dizer assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Oh, glória! Aqui, irmão, agora aqui aperta um pouco. Jesus, como homem, ele foi tentado. E se nós somos espelho dele, mas ele não teve o pecado, por que muitas vezes nós cedemos ao pecado? Por que você vê hoje, irmãos, hoje, pessoas que se dizem ser pregadores do Evangelho, separando das vossas esposas e casando com uma de 3 vezes menos a idade? Por que você vê hoje cantores que se envolveram nessa palhaçada de mundo gospel, querendo honra, glória e exaltação na terra? Acaba o show, vai para boate, vai beber, vai fumar, vai cheirar cocaína. Querido, Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Homem, não era Deus aqui não, homem. Homem. Ah, mas nada. Não tem A e nem B. Ele foi homem. Eu estou falando de Jesus, homem. Tem muita gente que fica usando o versículo dizendo: a carne vai, se a carne está fraca, vai o quê? Vai fortalecer ela. Na onde? No joelho, no jejum, na oração. Aí a sua carne não vai ficar fraca. Aí você não vai cair em tentação. Aí você não vai dizer: ai, Jesus, me perdoa mais uma vez. Cuidado com isso, irmão, porque isso pode se tornar blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado. Não tem um ditado que errar uma vez, mas errar a segunda, a terceira já é burrice? Se você sabe que aquele caminho ali vai fazer você errar de novo, muda o caminho, pô. Vai para outro. Se você sabe que você vai abrir aquilo ali, vai pecar, irmão, não abra. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. É só assim que nós vamos vencer, irmão. Não fica com esse papo de erra, sempre a mesma coisa. Olha para a cruz quando você pensar em algo de errado que está vindo à sua mente. Diz: não, Jesus venceu. Sai, Satanás, sai. Aleluia. Falta 2 aqui e nós terminamos. Jesus sofreu, irmão. E olha, e se eu fosse falar do sofrimento de Jesus aqui, irmão, aí tem muita gente que fica: ai, mas irmão, se eu fosse falar do sofrimento que Jesus teve, irmão, nós passaríamos a noite inteira aqui, irmão. A noite inteira. Como eu estou lendo tudo em versículo, eu só separei um aqui para nós lermos também. Lucas 22, 24.
vai dizer assim: olha, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Irmão, isso foi um sofrimento gerado por uma agonia tremenda, por uma dor intensa, e não era dor de ninguém chicoteando ele, não, era uma dor interna, irmão. Sabe aquela dor que você muitas vezes sente, aquela dor que você, não é uma dor física, mas é uma dor interna, que você não sabe de onde vem aquela dor, uma agonia. Jesus sentiu tanta agonia, querido, a ponto de suar gotas grandes de sangue, que corriam até ao chão. E sabe por quê, irmão? Ele suportou isso aqui pela minha vida e pela tua vida. O sofrimento de Jesus não foi só, irmão, gotas de sangue, foi coroa de espinho na cabeça, foi chicoteado sobre os teus lombos, foi cravado numa cruz. Ei, irmão, ele foi cuspido, furaram o lado dele, ele foi traído, ele foi humilhado. Ei, irmão, o sofrimento de Jesus não tem o porquê, irmão, nós queremos questionar o Senhor, aquilo que nós passamos na face dessa terra. E eu encerro dizendo que Jesus, ele sendo homem, ele também morreu. 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que o Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas ele ressuscitou, mas nós também ressuscitaremos. Quem vai ressuscitar aí? Não, eu não quero, eu quero ouvir quem vai ressuscitar aí. Aleluia. Querido, todos nós vamos passar pela morte se o arrebatamento não acontecer nos nossos tempos. Não vai ficar ninguém. Ele morreu, a morte fez parte da vida de Jesus. Ele morreu por um propósito. A morte de Jesus foi dada por um propósito. E o propósito foi salvar a minha alma e salvar a tua alma. Salvar a alma daqueles que querem, irmão, salvação. É por isso que nós pregamos o Evangelho, irmão. Para que você que está aí desse lado entenda que tudo quanto você tem passado, irmão, o dia que você resolver entender que aquilo que você está passando hoje, e essa dor que você sente dentro de você, só tem alguém que pode entrar e resolver o teu problema, se chama Jesus Cristo. Você pode procurar solução aonde você quiser, que você não vai achar. Eu garanto isso para você, você não vai achar. O diabo pode até estar te enganando aí por algum tempo, mas eu tenho absoluta certeza que quando você deita, você não tem paz. Você não tem paz. Mas nós estamos aqui para apresentar para vocês um Jesus, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o salvador da tua alma e que Ele também morreu pela tua vida. Não importa o que você fez, Ele morreu pela tua vida. O que eu tenho que fazer? Arrependei-vos e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Jesus.
Vamos se colocar em pé. Aleluia. Porque Ele vive. Tem alguém aqui em nosso meio nessa noite? Tem visitante aqui? Já são cristãos, né? Se você que está aí do outro lado, está afastado dos caminhos do Senhor, eu convido você nessa noite a renovar uma aliança com o Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas. E nessa noite eu tomo uma posição diante da Tua palavra que foi ministrada. Eu retorno para o Senhor. Eu quero de novo, Senhor, Te abraçar. Eu quero de novo estar juntamente com o Senhor. Eu quero de novo que o Senhor cumpra os propósitos do Senhor na minha vida. O meu chamado volte a ser iluminado pelo Teu Espírito Santo, e que o Teu amor me consola nesta noite, e que o bálsamo de Gileade desça sobre as feridas que foram abertas, e que o Senhor receba, porque a Bíblia vai dizer que ninguém que se achega a Ele, Ele lança fora. Que Jesus te abrace nessa noite, e que a glória dEle resplandeça sobre a tua vida, e que a igreja aplauda Jesus nessa noite.